E aí, galera, estamos de volta na área. Finalmente, depois de um certo tempo sem gravar, né? Pô, é isso, trazendo feliz boas estar de novas, volta. né? O ponto importante é a gente tá voltando com muita coisa boa para conversar, né? Aquele retorno assim de, ficamos quietinho aqui, não fizemos nada. Não, E não, estamos aqui não. aparecendo de novo, né? Conta aí. Pô, velho, muito feliz de estar de volta gravando aqui, né? Apoiando o ecossistema de startups, sempre foi essa a nossa vontade. E a gente tava assim, se organizando para esse ano, né? Amolando Machado, né? Amolando Machado, exatamente. Ano passado foi um ano muito massa. Quem acompanhou a gente aí, pô, teve impactos muito positivos, como a FAP, né? Retificou o edital, ajustou. Agora ainda tá tendo alguns ajustes ali, mas tudo natural, conforme esperado. O programa está funcionando, quero até saber mais sobre o programa da FAP. A gente tem que acompanhar melhor. Vamos trazer o pessoal de volta aí depois de um tempo para... Tem um brother que tá mentorando a galera da fase 2, velho, do Start BSB. O Zé, pô. O Zé, que maneiro. Zé, ele falou comigo esses dias. Pô, Edu, comecei aqui, mentorei uma galera, foi massa. Eu falei, cara, eu quero saber essas histórias. Tem que trazer aqui pra gente trocar essa ideia. Ele, as startups, tem muita coisa A nossa boa dificuldade estava sendo exatamente a estrutura, né? A gente estava sem estrutura para gravar, fomos atrás de algumas parcerias e a gente encontrou, né, uma parceria, mas assim, não é qualquer parceria. Não é aí que tá. Conta pra gente. Velho, não, o que a gente fechou aqui, claro que o Ricardo tá aqui, a gente vai falar, apresentar o Ricardo, e essa é uma das... Eu acho que é a parceria que eu pedi a Deus, assim, que é a parceria com o CIA, que é o Centro de Integração de IA. De inovação. De inovação de IA. Inteligência artificial. Isso, Centro de Inovação de IA. Então, assim, tudo a ver. Né? Estamos falando de empreendedorismo. Quem não fala de IA hoje é empreendedorismo, acho que está falando de outra coisa. E agora tem um programa gigante, né, que é do CIA, e a gente está junto. Para fazer acontecer, juntando as pontas, né? Juntando justamente a esfera da gestão pública com o mercado, com a academia, né? Se propondo a ser a ideia do centro, né? Esse que conecta as partes. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre como que funciona esse programa. Então, assim, para explicar para quem está assistindo aqui, a gente quer trazer o quê? Oportunidade para o ecossistema. A gente quer trazer as melhores oportunidades. Não é para trazer aqui qualquer coisa que vai acontecer, porque eu acho que o ecossistema já cansou de qualquer coisa. Inclusive, a gente está sendo bem chato com isso, né? A gente, de fato, está sendo bem seletivo. Até por isso, igual você falou, né, cara? A gente estava com dificuldade de gravar nesse começo de ano. Então, a gente estava assim, cara, o que a gente vai gravar? Não vai chegar aqui, aparecer e oi, tudo bem, falar qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Não. É pro-founder, né? Então, pro-founder mesmo. E aí, assim, acho que o CIA vem completando todos os checklists que a gente tinha, né? Para poder trazer algo muito maneiro. E hoje a gente vai falar sobre isso. O que é que vai vir aí para você, founder de startup, startupeiro, ou que quer ser, né? Que quer ser startupeiro. E, assim, não é pequeno, não. Não é. E aí, assim, para você que quer entender como é que vai ser o papo, a gente vai ficar ali até a metade, 2/3 da conversa, conversando com o Ricardo, conhecendo o CIA. Mas, no final da conversa, a ideia é que a gente vá para um viés mais prático. Então, como você consegue participar? De que forma será essa participação? Como os empreendedores de Brasília podem se envolver no centro? Quais são as oportunidades? Como os acadêmicos, como o próprio setor público aqui pode demandar mais do CIA. Então, assim, a ideia é, o terço final, a gente botar na prática e agora vamos ver o que a gente vai fazer. E, além disso, a gente tem um convite especial para fazer ao longo do episódio. Então, a gente vai explicar para vocês o que vai acontecer de próximos passos no CIA e aí vai fazer um convite especial para você que vai acompanhar a gente. É isso. E, assim, não é mentoria, tá, galera? Não é coisinha isso. Assim. Na verdade, é coisa que a gente sonhou em ter. É isso, mano. Não encontrou. E agora conseguiu e está trazendo aí para vocês. Então, tô animadaço. Né? Ricardo, muito obrigado por estar aqui. Super bem-vindo a Lancei Essa. Eu que agradeço aí, Edu, Rogério. Bem, eu estou super animado. Estou trabalhando aí com o CIA já faz algum tempo, né? Tem 4 anos que a gente está nessa proposta e o que eu quero mesmo, que a gente queria mesmo, é conseguir fazer com que o ecossistema do Distrito Federal mude por meio de propostas que sejam realistas, que consigam realmente mudar a estrutura tanto do governo, quanto das políticas públicas, quanto das entidades, das startups que estão ali trabalhando para conseguir fazer esse ecossistema, essa cidade mexer, né? Eu sou de Brasília, estamos aqui tentando fazer realmente modificar esse negócio. Cara, é muito legal ouvir isso, porque é igual você falou, parece que é um negócio que não é real, né? Eu falando assim, como empreendedor, é muito legal ver essa história, porque um panorama bem rápido. Eu comecei dentro da UNB a empreender ainda. Então, para mim, a história ali de Brasília era aquele negócio, a UNB é muito acadêmica, né?
um negócio muito da produção científica de fato, mas pouca conexão com o mercado, então eu sentia muito essa dificuldade. Aí, logo no começo do curso, eu me desanimei. Eu fiz engenharia civil. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo de engenharia civil? Cara, o que é isso? E aí, eu comecei a entrar no mundo das startups, me apaixonei. E, assim, eu conheci tudo que eu faço hoje, tipo, e toda a minha vida profissional foi em cima de startup. Então, para mim, o objeto estranho na sala era a gestão tradicional, as empresas, modelos de negócio tradicionais, a gestão pública, né? Que é o que a grande parte dos meus amigos queriam fazer, era concurso e tal. Para mim, esse era o estranho. E, então, tipo assim, desde lá, eu vivi nessa caixinha escondidinha do startupeiro de Brasília, né? Que a gente fala que... Que a gente vive, né? Que a gente vive, que, pô, você não acha... Cadê os outros? O que a gente vai fazer de bom nessa cidade? E isso que você tá falando era só coisa da minha cabeça. Tipo, cara, quando que a gente vai chegar, trazer inovação para o governo, vai melhorar o serviço público para o cidadão, que a gente vai utilizar... Inteligência artificial não estava nem na ideia, você entendeu? Mas, tipo assim, era uma coisa muito distante. E aí, ver você fazendo essa introdução, um negócio... Cara, como é que pode isso estar acontecendo de verdade? É muito massa, maneiro. Né? Eu queria conhecer um pouco, assim, contar um pouco do CEO. Acho que contar... E de onde veio também o Ricardo, que eu acho que isso é importante, né? Porque o CIA, de alguma forma, ainda compartilha da história do Ricardo, né? Que de algum lugar tirou isso e falou, cara, vamos fazer isso acontecer, né? Acho que vale entrar nessa também. Puder contar, ele estava me contando aqui um pouco, mas assim, acho que para a galera vale muito. Sim, vamos lá. Então, eu sou de Brasília, saí daqui quando tinha 16 anos, morei fora há muito tempo, fiz engenharia elétrica. Rodei o mundo aí, morei na Austrália, morei na França, depois acabei voltando aqui, morei um tempo em São Paulo. E aí, chegando em Brasília, o que eu trabalhei muito foi voltando para academia. Então, eu fui fazer o doutorado, eu já tinha 40 anos. Normalmente, o pessoal, às vezes, começa mais cedo. E no doutorado, trabalhando com ciência de dados na área da saúde, depois ciência de dados na área do judiciário. E aí, dentro do judiciário, a gente começou com a proposta, a gente precisa criar um núcleo de inteligência artificial para a justiça. Como é que a gente vai fazer isso? Aí batemos na porta de um, de outro, e a gente começou a criar o núcleo de IA aplicado à justiça. Fizemos um edital para a FAPDEF. Isso pela UNB ainda? Isso, eu estava na UNB como doutorando, depois eu saí trabalhando no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e aí falando com alguns magistrados. Falei, vamos criar esse negócio? Vamos. Fizemos o edital, eu já estava fora da UNB, como professor, na verdade, que eu estava trabalhando. E aí, com esse edital, a gente montou o NIAJUS, que é o Núcleo de IA aplicado à Justiça. Temos um site, niajus.org, e a gente fez uma série de soluções. Teve uma solução que foi entregue agora para o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Instância. Foi condecorada, uma série de questões aí com o pessoal do AI Lab, que é o laboratório de IA do Gama, que é onde eu estou vinculado. E a gente fez o que a gente chamou de aquecimento do ecossistema. E aí, o aquecimento do ecossistema, que eu acho que foi o grande lance, que foi para onde eu me apaixonei, que é aqui que eu devia ficar. Né? Que aí entra esse negócio da academia, que você estava falando, Edu. Assim, tudo aqui é academia. Então, vamos fazer pesquisa? É pesquisa, é laboratório. E hoje, né, pelo menos há 5, 6 anos atrás, era só na academia. Mas e o aquecimento do ecossistema? E o ecossistema? Aí, o que a gente fez? A gente criou os eixos de capacitação, inovação, empreendedorismo e desafios. Aí, na época, a gente vai capacitar quem? Vamos pegar os alunos, né? Os alunos que são de TI, engenharia. Metade dos alunos eram alunos da TI e da justiça, do direito. A outra metade era advogado. A gente, caraca, não acredito, velho. O que esses advogados estão fazendo aqui? Fazendo um curso de IA. E aí, o pessoal se amarrou. Isso em que ano? Isso a gente estava em 22. Caraca, em 22 tinha uma galera lá da advocacia interessada. E o que eles queriam? Eles queriam entender mais como aplicar ou ainda era o conceito? Tava começando aquele negócio do GPT, tava bombando, e aquela negócio, não, vai tomar a nossa profissão, o que a gente vai fazer? Tava nesse momento. Tava nessa pauta aí. Boto fé. E aí, a gente andou com esse projeto durante 2 anos, 3 anos, fez a entrega para o TRF1, que foi uma solução de IA de ponta, mas também fez o aquecimento do ecossistema. A gente fez desafio, fez capacitação, a gente capacitou gente na área do empreendedorismo, mais de 200 pessoas, e a gente acelerou 6 startups. Saímos desse projeto, a gente falou, esse negócio aqui deu certo. Vamos bater na porta lá do governador, falou, a gente precisa de mais dinheiro e agora a gente quer fazer para todo o ecossistema, não é só para a justiça, não. A gente quer saúde, educação, segurança, e aí a gente está com o CIA hoje. E o foco é esse, então? O foco é aquecer o ecossistema. Então, mas essas 3 áreas ou todas as áreas? O foco principal são essas 3 áreas, saúde, educação e segurança. Então, a gente está falando com as secretarias. Então, o grande lance é, da onde que vem a demanda?
Nós tá falando do Distrito Federal, a gente está falando de startup, mas sim. Aqui é governo, né? Você está lá querendo fazer concurso público, mas a gente tem o maior demandante, quem tem recurso é o governo. O maior comprador do país. O maior comprador. E aí, como é que entra essa história? Essas secretarias fazem as demandas, a gente desenvolve as soluções, mas quando a gente bate na Secretaria de Saúde, por exemplo, de Educação, a gente tem capacidade de resolver 1 ou 2 problemas daqueles que estão postos ali na mesa. Mas só tem 2 problemas na secretaria? Tá maluco. Nunca, né, velho? Aí a gente acha que tem 10, 15, 20 problemas que podem ser trabalhados com inteligência artificial. Então, esse é o grande lance. O que a gente faz com os outros problemas que não vão ser desenvolvidos pela equipe que está trabalhando em cima disso? Bota no ecossistema. Aí a gente quer que as startups comecem a olhar para esses sistemas, para esses problemas e falar assim, pô, isso aqui eu tenho uma solução. É aqui que eu quero trabalhar. Eu consigo atender. Aqui eu consigo entender. Então, a gente consegue, ou pelo menos é a nossa proposta, né, fazer essa conexão do que é a demanda da secretaria para aquilo que é a oferta do mercado das startups. Massa Segura o ecossistema. E com essa intro eu já tô aqui. Cara, é muita coisa pra gente conversar, mas vamos nessa. Assim, uma pergunta que eu acho que é importante pra galera que tá acompanhando. Você falou que teve esse case do NIAJUS, que eu acho que é essencial para essa história inteira, porque a IA, a gente estava até falando em bastidor também, né? Ainda a gente vive um momento que o limitante é muito mais a nossa cultura agora do que a tecnologia, a nossa capacidade de entregar uma solução com IA. Agora por que a gente vai adotar IA? Para que a gente vai adotar IA? E aí eu queria ouvir um pouco melhor, até para o nosso ouvinte que não tem a menor ideia de como isso acontece, para onde vai, como foi esse case da solução que vocês criaram no NIAJUS? Qual que era o objetivo, qual que era a finalidade, o que ela fazia, para a gente começar a botar assim, aterrizar, né? O que a gente está falando. O projeto, ele chama, né, a Lei 1G, na verdade já tinha uma Lei 2G, que era para a segunda instância, dentro do Tribunal Regional Federal, né, primeira região. A lei. Então, a Lei 1G, e aí a Lei 1G, a proposta é apoiar o magistrado na escrita da sentença, fazer clusterização de processo. Então, você tem lá 2.000 processos entrando dentro de uma vara, né? Dentro de uma comarca. E aí, esses 2.000 processos vão para quem? Para qual juiz? Ah, não, vamos separar de forma igual. Tá, mas tem 10 processos aqui que são exatamente iguais aos outros 10 processos que você passou para o outro juiz. Se a gente juntasse isso daqui no mesmo, não vai facilitar o processo? Nossa, que isso! Então, o controle processual está dentro desse processo, ajudar o magistrado na sua sentença, clusterização e acompanhamento dos processos em termos do seu tempo. Então, quanto tempo que ele entrou, quanto tempo que ele está em tal instância e para onde que ele está indo. Caraca, tem uma série de detalhes aí. Área de distribuição, né? Área de distribuição do processo. Louco isso. Isso acontece já no STJ, de ter turmas que julgam por matéria, né? Então, seria um pouco disso também. Que maneiro. Vocês pegaram usar a IA para fazer isso. Exatamente. Pegou uma evolução de um processo e aí deu logo uma turbinada. Não só melhorou o processo, como incrementou tecnologia nele para elevar a eficiência bastante, do judiciário. Né? O judiciário hoje no Brasil, assim, é onde você tem o maior gargalo, né? Você tem uma quantidade muito grande de processos que entra dentro do sistema judiciário e você tem uma capacidade limitada de tratar isso. Então, a utilização de tecnologia no judiciário já é algo muito antigo. É quem mais trabalha, quem mais investe nessa área. Com o advento da tecnologia, da inteligência artificial, esse negócio só vai render muito mais. E uma outra pergunta. Como é que foi essa interação com o próprio judiciário? Eu não entendi se foi pelo CNJ, mas do órgão público, da entidade pública, olhando para isso e como que foi a aceitação? Eles tiveram reação de receio também? Ou, né, aquela aversão à mudança? Ou, né, tipo, que são movimentos naturais. Quando a gente, igual você falou, o advogado foi para o fórum para entender se ele ia acabar com o emprego dele, né? Tipo assim, como é que foi essa interação até para a gente aprender com isso, olhando para o futuro e para tudo que o CIA vem olhando, né? Eu vou tentar responder essa pergunta aqui, já trazendo para os outros eixos, né? Boa. Um dos grandes problemas que a gente tem com novas tecnologias para qualquer tipo de órgão, seja federal, distrital e afins, é a internalização dessa solução, né? Então, a gente tem lá, desenvolver a solução de ponta, é a mais top que existe, beleza, mas quem é que vai tocar isso daí? Quem é que vai dar continuidade quando a gente está falando no modelo de IA, você tem que estar constantemente atualizando. Ou seja, você tem que rodar lá o modelo de aprendizado constantemente. Então, você precisa ter uma equipe interna. Qual que é o órgão hoje no Brasil que tem uma equipe interna de TI com gente disponível? Não existe.
seja, falta gente no mercado. Então, não adianta você fazer uma solução muito boa, entregar para o órgão, mesmo que tenha o menor custo-benefício, que foi feito dentro da academia, que teve financiamento, você precisa ter algum tipo de sustentabilidade. Então, você precisa que o órgão consiga internalizar e fazer isso funcionar. Caraca, então, esse entendimento de como que vai mudar o nosso processo, ele passa não só pela demanda do juiz ou pelos assistentes do processo judiciário, mas também passa pela equipe de suporte de tecnologia. Quando você chega lá para dentro e fala, tem uma grande solução, ele bota a mão na cabeça e fala assim, não acredito, mais um servidor que eu vou ter que manter. Mais uma grande solução. Você é o terceiro que me falou isso esse mês. E aí, o que a gente faz com os outros órgãos hoje? Então, como é que a gente vai fazer isso para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Segurança Pública, né? A gente já tem demandas do meio ambiente, agricultura, outras também, então pode ser que eu me enrole aqui falando de outras, né? Mas a gente está com um processo de capacitação. Eu falei dos 4 eixos, né? Capacitação, inovação, desafios. No eixo de capacitação, o que a gente quer com o ecossistema é apoiar não só as startups, e aí a gente está com um processo seletivo, acho que vai soltar aí para a gente, né? Processo seletivo, onde a gente vai ter disponibilização de cursos para o pessoal entender o que é inteligência artificial. Não só alunos, mas também profissionais das áreas. Então, a gente quer treinar o pessoal da secretaria nas áreas. Tá, então calma aí. Vão ter cursos para treinar. Para quem que é esse curso? Então, a gente tem vários tipos de curso. A gente vai começar com cursos que são licenças que a gente fez parceria com o Google e disponibilizar sobre o uso de tecnologia. Então, eu vou... Assim, quem que pode entrar nesse curso do Google, por exemplo? Todas as pessoas que estiverem participando, que estiverem no nosso ecossistema, que estiverem seguindo as nossas redes, que forem nos nossos eventos. Pode ser uma startup, pode ser um servidor, pode ser alguém da academia. Um curioso. Um aluno. Um curioso, exatamente. Só precisa estar interessado. E vai ter o diploma do Google, tudo vai ter o diploma certinho, cada curso que fizer, recebe lá o diplomazinho. Tá achando ruim aí? A gente pode também. Tá achando ruim, caindo de mão beijada. Você achar ruim, pelo amor de Deus. Pô, diploma de IA do Google hoje é a profissão do futuro, sem dúvida, né? Que a IA tá mudando a nossa vida. Aí, fora isso, o que a gente tem? A gente tem mentores, né? Porque um dos cursos, vamos fazer um curso online. Deve ter vários cursos online hoje, né? Se você abrir o seu, né, qualquer mídia... Mas, rapidinho, do curso que você falou, como é que eu faço para me inscrever? Então, a gente, a princípio, vai estar abrindo, durante o nosso processo, a gente vai ter um evento, né? Acho que vai ser divulgado aí dia 15/4, a gente vai ter um evento no Sebrae. Que Sebrae evento é Biotic. esse? É um evento que a gente está chamando de aquecimento do ecossistema. Então, é um evento dia 15/4, onde a gente vai explicar o que é o CIA, tá? Que vai ser, mas vai contar toda essa história aqui lá, só que oficialmente. Tá aqui, oficialmente. Entendi, beleza, mas... E aí as primeiras licenças vão começar a ser liberadas lá dentro desse espaço para quem estiver participando, tá? Para quem for no dia 15. Quem for no dia 15. Então tá, então beleza, galera. Dia 15 aonde que é? Biotic? Terça-feira de tarde, Parque Tecnológico. Se não tiver lá, depois não reclama que as coisas não acontecem. Pelo amor de Deus. Metade do trabalho é aparecer. E a parte boa é que vai ter um happy hour no final para as startups. Então, e que a gente vai estar lá. Já vou falar. Então bora se encontrar e se conectar, né não? É isso. Eu acho que esse é o do QR Code que o pessoal fez, né? Então acho que bota aí na tela, Ingrid, pra gente, por favor. Quem quiser ir, se inscreve aí no QR Code do Simpla. Inscrições gratuitas. Gratuitas, abertas já. Se inscrever. Já tá aberto. Isso, beleza. Vambora. Então dia 15 tá lá. Ganha a bolsa do Google de estudar IA, ou não? Ou tem um processo de seleção? Já entra ganha. lá, já ganha. Vambora. Só tá lá presente que você já Só para começar, tá, galera? Calma, estamos começando. Isso aí é exato. Aí o que a gente vai fazer depois da capacitação? Pera que a gente não deixou o negócio lá para trás, né? A gente vai ter cursos específicos de verticalização. Então, esses cursos online, o que acontece? O pessoal entra lá e tal, às vezes está desanimado, faz um dia, faz 2. Então, a gente vai ter uma galera fazendo mentoria. Então, a gente tem um espaço específico o tempo todo. Você entra lá, você vai ver mais gente trabalhando, tirando dúvidas, ajudando você a fazer os cursos. Então, a gente vai ter dentro do Discord uma galera tempo integral. Discord, maneiro. Trabalhando lá. E, fora isso, a gente vai ter também cursos específicos para quem estiver se destacando. Então, a gente vai ter uma vez por mês um curso aprofundando com NVIDIA, com Microsoft, com Google, em assuntos específicos de inteligência artificial. E aí, para outra demanda que a gente tem, que é para secretarias. Então, um mês aberto, outro mês para os funcionários da secretaria. Calma, tá muito rápido. Eu estou me perdendo aqui já. Vamos lá. Você falou várias coisas aqui. Então, vai ter essas mentorias. Sim. Beleza. Você falou NVIDIA, Microsoft. Qual é a relação? Então, as mentorias, elas estão relacionadas com os cursos do Google, que são essas licenças que vão estar liberadas. Ah, tá. Ponto. Entendi. As mentorias são disso, tá bom. Aí, para aquelas pessoas que estiverem se destacando nos cursos... Os cascas grossas e as cascas grossas. Casca grosso, tá lá. Ah, não, isso daqui tá muito simples para mim, eu quero realmente me aprofundar o negócio. Aí a gente vai ter curso a cada 2 meses, verticalizando, aprofundando. Quem vai dar esses cursos? Essas parceiras.
Então, a gente vai trazer o NVIDIA para dar um curso para você sobre como utilizar a IA generativa realmente a fundo, que não é um curso online. Meu Deus do céu. Tá, mas aí esse curso é presencial ou não? Presencial. Presencial. É isso que eu ia perguntar, como é que você tem acesso à tecnologia para poder fazer esses cursos, né? Porque às vezes você vai ter que... Tipo, o seu computador não vai rodar... A ideia é que a gente faça parceria com o Senai, a gente está fechando parcerias com o Sebrae, para que toda a infraestrutura, toda a tecnologia necessária para fazer o curso já esteja disponível. Pô, então o cara pode sair com o título do Google. É uma mãe, você é uma mãe, né? Resumindo. É só... Não, mas está começando a ser uma mãe, né? Porque, que louco. Pô, eu não sabia dessa parte, que maneiro. Tá. Isso é o pessoal da capacitação. Mas tudo isso o quê? Para chegar para o pessoal da inovação e empreendedorismo e falar assim, pronto, agora você está apto a estar trabalhando com inteligência artificial. E agora as soluções que a gente desenvolveu lá para o nosso amigo, né? Que a gente entregou lá para o TRF1, que o pessoal do departamento de TI não tem capacidade de dar continuidade, ele vai olhar para onde para dar continuidade? Para essa galera. Para essa galera que tem competência agora, que participou nesse processo de entender como é que a solução foi desenvolvida, que tem competência e que tem uma startup. Pô, isso é uma sacada. Que a ideia não é vou capacitar você para te capacitar, você ficar com seu certificadinho, botar no LinkedIn. Não, cara, você está se capacitando para atender demandas reais que estão sendo geradas pelo governo, estão sendo olhadas e estudadas dentro do CIA e podem virar uma solução, um produto que está ali e falar assim, cara, tu não quer operar isso aqui, não? Vocês três se destacaram aqui, formar um negócio, formar um time e ir para cima desse negócio, e aí vender para o governo, mas não só o governo, cara. Brasil inteiro aí aberto, você está criando uma solução inovadora que vai ajudar a resolver um problema do mercado, pode ser replicado em corporações, pode ser replicado, a gente falou de Secretaria da Saúde, em hospitais, clínicas, né? Então você já... Que tal? Ah, meu primeiro cliente, quem é? A Secretaria da Saúde do DF. Tá bom, contrato de 1 ano aqui para fazer uma... Calma aí, a gente ainda vai entrar nisso. Eu queria mudar um pouco o assunto para a gente poder dar continuidade ainda nos benefícios mais para frente. Né? Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para entender aqui. Por que IA... Por que o governo está precisando de IA? Ah, eu gostei. Por que o governo está precisando de IA? Tem vários estudos aí, a gente pode tentar entrar para uma parte mais acadêmica, mais teórica, mas basicamente, não só no Brasil, mas no mundo, você tem o serviço público como um grande ente com serviços precários. Tá falando aí, já tá resumindo. Serviços públicos aí. Calma aí, vamos voltar. Eu me perdi, que a inteligência artificial ali me atrapalhou. Ele tá com essa malcriação, eu tinha que ensinar ele a ser mais educado. Deixa eu ver se bota no mudo ele. Vou mutar, vai. Vamos lá. Serviço público no mundo, ele é precário. E não é só no Brasil, certo? Você for para Portugal, por exemplo, meu irmão mora lá, ele falou que passou, acho que mais de 9 meses para conseguir renovar uma carteira de motorista. Certo? Então, o serviço público... É que a gente só conhece aqui, fala assim, não, mas o que o Brasil é muito ruim, não é só aqui. Então. Serviço público é ruim em qualquer lugar. Então, quando a gente fala de tecnologia, seja qualquer tipo de tecnologia, você já vê uma possibilidade de melhorar o serviço público. Qual que é a grande diferença que a gente teve nos últimos anos? Com a inteligência artificial, e aí Edu estava me mostrando um agente que ele estava criando ali para o Lancei, você consegue desenvolver uma solução em um curtíssimo espaço de tempo com uma aplicação prática. Então, imagina você, como funcionário público, acabou de ser capacitado pelo CIA, acabou de ter um certificado da NVIDIA, você resolve, dentro do seu departamento, desenvolver uma solução que vai melhorar o seu serviço. Então, você tem uma demanda muito grande de serviços que são precários, já em um histórico no mundo, e você tem hoje a capacidade de desenvolver soluções relativamente rápidas, em formato de prova de conceito, que a gente chama de POCs, né? Com essas soluções de IA generativa que a gente tem disponível. Então, é um mercado gigantesco com várias possibilidades e capacidade de desenvolvimento de soluções. Então, você acha que esse é o próximo filão aí do mercado, seria IA para governo? Porque o governo é o melhor cliente do Brasil e eles estão com a maior demanda que tem, seria isso? Exatamente. GovTech, eu acho que é o grande lance. Você tem a demanda, você tem a capacidade de produzir de forma rápida, né? Antigamente, você tinha um processo, você tinha sistemas que eram legados, você tinha que fazer uma solução que interagisse com outros. Hoje, não. Você consegue fazer uma solução relativamente pequena, 3 meses, uma solução que realmente causa impacto dentro de um departamento, e você tem a demanda do governo, que é melhorar o serviço público. Então, aí, cara, gostei muito do caminho dessa conversa. Aí, vamos lá. Diante disso que tu disse, o que eu penso, de novo voltando na questão cultural,
O grande limitante que eu vejo agora, além da questão da mão de obra qualificada, que você falou sobre a capacitação e como a gente vai resolver isso, mas a gente tem um grande limitante no fator cultural do setor público em olhar para isso e falar, cara, eu preciso demandar isso. Primeiro, eu preciso saber o que eu quero resolver, né? Que problema eu tenho aqui que eu quero resolver? Eu vou sair do meu script normal do meu dia a dia e vou entrar no script de, cara, vamos botar IA aqui, velho. Vamos resolver. Então, eu já tenho um momento diferente ali da minha rotina. Depois disso, esse cara vai ter que contratar ou chamar, né? Aí, eu queria te ouvir sobre como isso vai acontecer. Estou aqui dentro da Secretaria da Economia, do GDF. Eu quero demandar isso. Qual que é o processo? Com o CIA e sem CIA também. Porque, às vezes, o CIA, né, está começando agora, com certeza quer abrir os tentáculos para o máximo de cenários possíveis, mas a gente sabe que o setor público é enorme. Então, como é que, às vezes, um servidor também, onde não tem o CIA ainda, ele pode se comportar diante disso, sabe? Tá. Vamos lá. Então, a proposta que a gente estava em termos de aquecer o ecossistema e fazer com que ele funcione é o seguinte, é pensar como que a gente melhora a contratação. E aí você tem vários tipos de serviço, imaginando que inteligência artificial, tecnologia, ele está nesse processo inovador. Então, a gente tem, primeiro, que ter certeza que os dirigentes, seja no nível estratégico, seja no nível mais tático, operacional, tenham conhecimento sobre a demanda. Uhum. Eu sei o que comprar, eu sei o que demandar, e eu sei que isso vai me trazer impacto. Você fala sobre a demanda, sobre a dor dele ou sobre tipo assim, a tecnologia que ele pretende usar para resolver? Sobre o conhecimento que a tecnologia... Como que a tecnologia pode resolver... O que dá para fazer, é tipo isso, resolver, né? A dor dele. Ah, tá, porque uma coisa é você chegar lá e saber desenvolver. Outra coisa é você falar, não, eu consigo demandar alguém que isso dá para fazer e vai me custar e vai me trazer esse resultado. Se ele não souber que dá, ele não sabe nem... faz para mim, ele não sabe nem que existe, né? Exatamente. Entendi. Então, o CIA, quando entra naquela parte de capacitação para secretarias, ele entra nesse nível. Uhum. Eu quero capacitar o estratégico para que ele saiba demandar, eu quero capacitar o tático para que ele saiba acompanhar as demandas que estão sendo feitas. E, eventualmente, até desenvolver aquele que está saindo na ponta. Tá? Mas aí vamos falar para lá dentro aquele que quer contratar. Eu já tenho minha demanda e eu quero contratar alguém para fazer esse serviço. Cia, você consegue dar um pulinho aqui? O que a gente tem feito é um processo de levantamento de problemas. Então, lembra que eu falei lá atrás? A gente pode levantar 10, 12 problemas e só consegue resolver um. Então, se a gente vai lá e levanta esses problemas, minimamente essa secretaria ou esse órgão vai ter uma lista de problemas que ele pode utilizar. Certo? A primeira proposta, quando a gente tem equipe, é a nossa equipe lá super sênior, vai lá e tenta desenvolver uma das soluções que seria a maior dor deles. As outras soluções, ele pegar, as outras propostas, né? É ele pegar essas soluções ou esses problemas que foram levantados, disponibilizar para o ecossistema e o ecossistema falar, eu já tenho essa solução, ou então eu quero trabalhar nessa. E aí você já faz um match mais ou menos de gente que tem uma demanda e gente que tem uma solução, certo? Mas a gente pode também colocar isso a jogo, ou seja, a gente vai abrir desafios, que é um dos eixos que a gente não falou, que é colocar o problema lá e falar assim, quem quiser resolver, tá aqui. Tá aqui. E a gente vai pagar no final aí uns 50 mil reais, pelo menos, para desenvolver uma prova de conceito. A prova de conceito dá certo, o órgão vai ver se contrata ou não. Aí já é um caminho. E para a contratação, e a gente já falou uma vez aí com o Rogério, que é o CPSI. CPSI. Então, a gente está tentando, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e junto com a Secretaria de Educação, ver se a gente consegue fazer a primeira implementação do CPSI nos próximos 2, 3 meses. Nossa, aí é... Porque é o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui umas casinhas. Startupeiro, o que a gente quer quando a gente está começando uma startup? Demanda. Né? Essa é a primeira dor que todo startupeiro tem que resolver. Aí tu entra num programa que você vai ser capacitado, você pode criar uma POC, aí você cria a POC, ganha e fecha um contrato com o governo. Tipo, tu já tá lá na frente. Eu entendi que você já pode ser pago pelo MVP que você está construindo. E isso eu achei muito legal desse modelo, porque a startup, no mercado, esquecendo agora o governo, no mercado, você é pago para resolver um problema de alguém. Então, se no mercado você vai lá, tenta solucionar um problema, mas você não consegue... O mercado não está nem aí se você se esforçou, se você gastou um ano da sua vida ali. Se deu errado, meu amigo, obrigado, boa sorte. Então, aqui a gente tem uma primeira diferença que você pode ser remunerado pelo seu esforço ali, mesmo que não dê certo, porque eu entendi que o governo reconhece
aquele teu empenho como também parte do processo de inovação. Você está falando da POC? A POC ela tem uma outra grande vantagem, que é uma forma de contratação utilizando a metodologia científica. Né? Porque você faz a POC com algumas startups, vê o resultado e você escolhe o melhor resultado. Né? Você não faz que nem é hoje a contratação do governo sem ser por CPSI. Licitação. Que é a licitação, que você abre um edital, chama, vê o menor preço, contrata. Ganhou, é nóis. Aí, tipo, como é que você vai ver menor preço quando é inovação? Como é que você vai ver menor... Aí você fala, não, então pode ser contratação por especificidade, né? Que é quando é um artista ou alguém que é a única pessoa que sabe fazer aquilo. Beleza, mas você já viu IA? IA, tipo assim, daqui a 3 semanas é outro mundo. Daqui a 6 meses é outro mundo. Então... precisa de um processo de experimentação mesmo para fazer a contratação. E aí eu acho que é uma das grandes vitórias do programa. Casou muito. E aí a CPSI, ela pode vir ao final disso, depois das POCs, como consolidando aquele contrato, falando, cara, beleza, agora a gente quer estender isso aqui e transformar isso num contrato, é isso? Assim, 1 ano de contrato de CPSI para a pessoa executar, então ela recebe, ela fica 1 ano executando. Que tem aquele teto, né? 1.600.000, eu acho, não é? Tem um teto. Modelo, e aí depois, mas eu não sei, eu acho que a gente vai ter que fazer um programa aqui para trazer o pessoal especialista de CPSI para as regras. Legal. Mas aí selecionado, aí fica, eu acho que até 4 anos de contrato. Então, você começa a tua empresa, vamos supor que você participou e ganhou, e você se empenhou e deu certo, e você já começa a empresa com o governo te contratando. Né? Que, assim, pra gente que está no mundo de startup, a gente vê o sofrimento que é. Muito doideira. Você vai querer pegar usuário na internet fazendo campanha de marketing para entrar um cara lá para pagar R$200, você vai lutar para aquele cara ficar, tipo... E aí você tem que achar vários desses, é uma loucura. Sim. Enquanto no governo você pode... Não, vou fechar esse grande contrato e trabalhar tecnologia. E vou entregar valor para muita gente, porque eu trabalho para governo, né? E governo é muita gente. Então, maneiro demais. Eu tenho um complemento sobre isso, que aí eu vou dar... Você deu 2 passos para trás, eu voltei mais agora 5 passos. Tá. Né? Que a gente vive um momento marcante no mundo das startups por conta da queda do venture capital, né? A gente hoje em dia quase não se fala mais pode de debater, aí tem gente que vai falar, que opinião rasa, sei lá o quê. Mas, cara, acho que assim, existem macro tendências, né? O juro alto, o momento de incerteza geopolítica, e aí tudo isso cria um momento de instabilidade que você não quer ficar brincando com o teu dinheiro, né? E na época que a gente estava fazendo o movimento startup, né, começando, era o Uber a moda, né? Exato, e o Uber era altamente alavancado. Era iFood. Não distribui nada do dinheiro, pega todo o dinheiro, reinveste, faz dívida e cresce rápido para depois lá dentro recuperar. Eu acho que muita gente... muito alavancado. Muito alavancado. E eu acho que... E aí veio o Covid. Então, tipo, pegou esse máximo de alavancagem e deu uma quebra, né? Acho que muita gente se prejudicou nisso. Depois veio a quebra de expectativas, que a gente entendeu depois do Covid, vai digitalizar tudo, esquece o físico, né? E aí depois começou a dar que saudade. Então foi um negócio meio estranho. Resumindo, a gente vive esse momento. É inquestionável que o Venture Capital deu uma sofrida está bem mais cansado do que já esteve. Então, com isso, a startup e todo esse modelo de inovação que foi construído sobre esse modelo de financiamento precisa se repensar. Né? Total. É o óbvio, é o caminho do dinheiro. A startup, ela é um modelo de negócios que está em experimentação. Então, é um laboratóriozinho que você precisa passar para você criar uma nova empresa, um novo negócio. Então, isso se valida à medida que você consegue trazer capital do cliente, validando que você resolveu uma dor. Né? Essa é a teoria. No começo, antes disso, você não conseguiu resolver uma dor, não conseguiu escalar isso, então você precisa ser financiado externamente, por isso o Venture Capital. Essa sempre foi a dinâmica, né? E a gente utilizava essa alavancagem para entender a dor do usuário, ter tempo de vida, construir algo escalável, e aí você apontava o foguete e aí jogava mais grana para ele crescer. Agora, com menos capital, como você vai passar por esse vale da morte que você precisa experimentar, mudar às vezes o comportamento de alguém, criar, né, inovação passa por isso muitas vezes, então não é só você já faz um negócio, agora faz apertando esse botão ao invés do outro. Não, às vezes tu vai mudar o teu processo, tua rotina, como você enxerga o seu trabalho. Como tu vai passar por esse vale da morte não financiado?
Você vai só bootstrap, aí quando a gente vai com grana do próprio bolso, isso limita muito a capacidade de inovação que você tem. E eu acho que botar grana no negócio não é jogar profissionalmente. O profissional é receber dinheiro e botar no bolso, né? O profissional, ele ganha para fazer e não paga para fazer. Então, acho que o bootstrap seria, não boto nada, de zero, consigo parcerias e executo. E o meu cliente financia. Meu cliente financia. Aí, beleza, aí eu boto férias, esse bootstrap profissional aí. Sim, mas assim, é altamente difícil. Imagina quem está começando. E como cruza esse Vale da Morte criando algo inovador? Eu acho que esse é o checkmate que eu fico na minha cabeça. Que beleza, você consegue criar uma empresa só com a grana do cliente vendendo e tal, e tracionar e dar tudo certo? Consegue, mas o seu grau de inovação vai ser muito menor, porque você precisa se apoiar em comportamentos já existentes. Atender coisas que eles já querem, Esse cara já usa um CRM, mas ele não é um CRM muito bom, aí ele tem muito tempo perdido no dia dele. Beleza, aí eu fiz um CRM um pouco melhor, consegui tracionar a receita rápido, vendi, as pessoas já sabem o que é aquilo, então já sabem comprar. Então, agora, você deu o exemplo do Uber. Como é que tu cria uma inovação tipo Uber num mundo de hoje com menos venture capital, menos de capital disponível? Cara, essas inovações não vão acontecer, elas vão se representar. Só que aí, no mesmo momento que a gente fala disso, a gente fala da IA. Que é a inovação. Então, a gente ficou no checkmate. A gente ficou no checkmate. A gente tem uma tecnologia que está revolucionando a nossa capacidade como humanidade, né, de fazer as coisas que a gente sempre fez de um jeito novo, redescobrir o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de viver. Só que a grana para financiar isso está escassa. Qual que vai ser a grana que vai financiar isso? Essa é a discussão. E aí eu acho que, igual você falou, o GovTech é o que há, né? Eu enxergo muito disso agora também, cara, porque os governos precisam fomentar inovação. Senão, imagina você, uma sociedade que dentro do mapa do mundo ali, para no tempo agora, fala, não vamos mexer com isso agora, porque a gente tem que resolver problemas mais básicos e tal. Beleza. Aí você olha o mapinha do mundo e vai acompanhando esse mapinha. Cara, eu dou 10, 15, 20 anos, tu vai ter países que vivem em mundos diferentes. Parou no tempo, né? Você vai para um lugar e a qualidade de vida é uma, você vai para outro, você vai falar, o que tá acontecendo, cara? O que esse pessoal esqueceu de andar no tempo? O presidente da NVIDIA lá, o CEO, que é um dos caras, acho que mais influentes de IA, né? Eles estão liderando na parte de IA. Ele falou assim, se você vai aposentar nos próximos 10 anos ou aposentou nos 10 últimos, repense, porque tudo vai mudar agora. Agora a IA ela vai mudar o patamar de tudo que a gente está fazendo, capacidade de entrega. Eu acho que principalmente para a gente que é sênior, que sabe muito, tem muita capacidade, a IA vai falar a linguagem. Ele vai conseguir, antes que ele já era um sênior que conseguia entregar muito bem, ele vai entregar excelente. Ao invés de ter um cara sênior com um time de 5 juniores que ele vai acompanhar, às vezes é ele... mais um cara ali, meu amigo, agente para todo lado. Agente para todo lado. Eu enxergo a mesma coisa. Então, assim, eu fiz esse parêntese enorme para falar do porquê eu acho que esse movimento do CIA e aí o interesse da Lancei de participar e de colaborar faz muito sentido. Porque podem olhar e falar assim, cara, mas Lancei, startup, aí agora tá juntando com o CIA para falar de inovação para governo, mas governo não é inovador. Para que tá falando de inovação para governo? Pense sobre esse mapa, essa historinha que eu contei, porque não é tão simples, né? Igual a gente está conversando, eu converso com vários founders. Cara, tá todo mundo falando, cara, não existe mais aquela grana de venture capital que existiu há 5, 6, 7 anos atrás. Entendeu? De tu fazer um pitch deck, passa aí rodando aí, tem 3 fundadores, meia dúzia de clientes, vai lá, tu levanta $500 mil e começa... Cara, não é mais assim o jogo. Inclusive, você é avaliado agora pelo teu fluxo de caixa, tá? Positivo. Porra, como é que o negócio... Tem 6 clientes e 3 sócios seniores, só se ninguém tirar dinheiro. Aí, beleza, eu vou trabalhar de graça, uhul. Sabe? Tipo assim, é um jogo que a regra do jogo tá mudando. Então, se você ficar parado, beleza, você vai ficar vivendo de história, né? Igual o museu, vai ficar contando a história do que foi. Agora, eu acho que o movimento igual eu falei, eu não sou um cara... que entende de gestão pública. Eu não sou um cara que entende até em muitos quesitos da administração mais tradicional. Eu sou um cara da inovação. Só que eu tô aqui humildemente falando, quero ouvir o Ricardo, eu quero entender como esse movimento vai acontecer, como o governo vai contratar, como acontece esse shift de cultura. Porque, cara, se a gente não souber agora também baixar a nossa bolinha e falar assim, beleza, vamos entender agora como vai ser esse novo formato, vamos aprender desde já. E vamos nos inserir nisso, a gente vai ficar contando essa história desse passado e essa onda que você falou vai acontecer, né?
Porque precisa acontecer. Já tá acontecendo, ele já fez. No judiciário, pô. Exato. Cara, isso assim, aí me brilhou o olho, velho. Esse case, isso brilha muito o olho, né? Você olhar e falar, cara, isso aconteceu. Mas vamos falar de algumas personas aqui. Eu acho que tem algumas pessoas que tem que se identificar com o que a gente tá falando. Né? Uma é servidor público. Tipo, todo mundo viu IA na vida, né? Como é que tá sendo usar IA, eu acho que... O LLM ali, né, de fazer uma pergunta e ele responder. Isso é o que a galera viu mais, GPT, né? jogar uma planilha, sair relatório, acho que tá usando a rodo isso, né? Todo mundo tá. Todo mundo tá usando isso, beleza. Então, o servidor público, falando da pessoa no servidor público, por que é interessante ele estar lá? Então, o servidor público, a gente fez vários mapas aí do valor agregado. Então, como é que a gente consegue gerar valor para aqueles que são os stakeholders ou os envolvidos no nosso processo, né? Então, a gente tem aí o funcionário público, o que ele precisa? Suponhamos que seja aquele que realmente quer melhorar o serviço que ele está fazendo. Pô, isso aqui é cansativo, é repetitivo, é chato. Que tem muita gente agora, né? Se você começar a entender como utilizar a inteligência artificial, você consegue melhorar o seu serviço pessoal. Automatizar o seu trabalho. Aquele seu trabalho, sem nem falar com o seu vizinho, sem nem falar com o seu chefe, só melhorando o seu tipo de trabalho e fazendo uma coisa que é mais inteligente para você. Então, assim, como é que eu faço com que o meu trabalho deixe de ser repetitivo e seja alguma coisa que seja agradável? Então, só aí você já consegue melhorar. Agora, você é aquele funcionário que quer realmente transformar o seu departamento. Tipo um coordenador, assim. Que aí tem a questão do ímpeto da liderança, né? Exatamente. Eu quero fazer aquele negócio diferente. Pô, mas como é que eu vou fazer diferente? Eu tenho pouco recurso, eu não tenho como contratar gente. Se eu pedir, né, um aumento aí da nossa orçamento para fazer um sistema, com certeza vai ser negado. E aí entra isso que você estava falando agora, Edu. O que a gente está fazendo se a gente não tem dinheiro e tem que fazer inovação? E como é que essa inovação vai acontecer nessa época de IA? Nessa época de IA, a gente consegue fazer inovação relativamente em curto espaço de tempo e com dinheiro curto. Essa é a nova alavanca, né? Essa é a nova alavanca. Então, se você tem um gestor dentro de um departamento que tem 3, 4, 5 funcionários e ele capacita os seus funcionários em um processo interno e fala assim, agora vamos botar um agente, e aí só pede permissão para o chefe dele, para o diretor, se pode fazer aquilo ou não, ele consegue mudar completamente o modo de serviço daquele departamento e isso pode impactar diretamente todo o serviço público. Nossa, imagina um funcionário público da saúde que está melhorando a fila do atendimento para zerou a fila. É louco demais. E quem fez isso foi, né, um chefe de departamento, uma enfermeira que estava lá sentada no departamento dela, que teve uma sacada e implementou aquilo ali. Tá, então o servidor público que está lá no dia a dia, que é construir agente para melhorar o próprio trabalho, dia 15, vamos lá, se cadastra. O coordenador, como é que ele fala para falar assim, eu tenho um desafio e eu preciso entender, eu preciso capacitar minha equipe? Ele faz o quê? Ele também vai lá no dia 15, ele preenche o formulário também? Então, nas secretarias que a gente já está em contato, Secretaria de Saúde, Educação e Segurança, a gente está fazendo esse processo de levantar problemas. Então, tem que ver dentro dessas secretarias quem são as pessoas que já estão fazendo, e aí esses problemas vão ser, primeiro, mapeados no que diz respeito qual que são os problemas que podem ser trabalhados com IA. Tem que tomar um cuidado aí, porque nem todo problema você consegue resolver com IA. Tem problema que você e também segurança de dado público que você não pode abrir aí para IA porque ela vai levar para fora, né? Exatamente. Você tem que ver questão de proteção de dados. Então, tem uma série de questões aí que tem que ser levadas em consideração. Mas, tendo esses problemas mapeados, e aí a gente vê quais são os problemas que podem ser desenvolvidos internamente pela equipe e quais são os problemas que a gente vai, eventualmente, estar abrindo, seja para desafios, seja para as startups. Então, minimamente, você vai ter um problema que vai ter sido mapeado e vai dizer, ó, esse daqui seria talvez a melhor solução que poderia atender essa sua dor. Tá, então eu recomendaria o coordenador ir no dia 15 também, preencher o formulário e poder conversar com a gente, falar com a gente lá no dia, né? Falar assim, ó, eu tenho um problema específico que gostaria, né? Tipo, se colocar como mais um lugar de solução, talvez. Exatamente, é bem por aí. E também pode botar a equipe para fazer os cursos que a gente está falando aqui. Mas aí eu tô pensando aqui, né? Sugestão. Então, quem tiver interesse em se identificar com essa parte, né, como servidor público, em olhar essas oportunidades, venha logo. Eu estou pensando aqui, o CIA... Não vai dar. Tem uma quantidade X de pessoas ali. O tanto de oportunidade de problema que tem para ser otimizado na esfera pública do GDF só, meu amigo... É muito. Não, sabe o que eu faria? Então vem logo, porque também não dá para o Ricardo prometer. Não, a gente vai conseguir resolver tudo. Não vai. Calma. Por parte, não, né? no mínimo capacitar a própria equipe.
No mínimo. Não, né? isso aí, no mínimo, isso aí ficou muito legal, ficou democrático. Vem aqui e vamos aprender a fazer qual é o curso do Google aqui de vamos aprender a usar. Né? Isso foi muito então, foda. Falando desses cursos aí, só o detalhe, a gente falou que tem a cada 2 meses um curso que vai se aprofundar. Foi isso? Para aqueles caras que são os caras que passam. Só que no mês seguinte, né, que seria a cada 2 meses, vai ter os cursos para secretarias. Então, a gente vai estar capacitando as secretarias em loco sobre o uso da inteligência artificial. Maneiríssimo. Então, ali, o seu coordenador, né, o coordenador que está lá precisando de resolver aquele problema, pode ser que até que ele não consiga chegar para alguém para desenvolver a sua solução por meio do projeto do CIA, né? Que a gente tem até que falar quem são nossos parceiros e apoiadores aí, né? Vambora. Mas essa equipe que vai estar lá na capacitação, ele vai estar dizendo, eu tenho esse problema. E aí, na hora da capacitação, a gente pode tentar até pensar em desenvolver um processo de capacitação, de transferência de conhecimento, que atenda exatamente aquele problema que está sendo trabalhado. E a ideia é que a gente passe isso em várias secretarias, talvez não exatamente em loco, mas aberto para X secretarias. Vamos lá para o EGOV, vamos chamar Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e, sei lá, outra qualquer aí para esse dia. E aí eles fariam lá uma semana de curso. Essa é a proposta. Nossa, que massa. Não, beleza. Então, eu acho que a gente pode falar dos parceiros, né? E dos eventos, porque vai ter evento esse ano aí para caramba. Eu também tenho uma chamada para fazer para as startups e para a academia, mas vamos falar dos parceiros. Vamos falar dos parceiros. Quem que está junto com o CIA? Você falou aí 3 secretarias já. Então, em termos de demanda, a gente tem essas 3 secretarias que são as responsáveis. Só que a gente tem as parcerias que a gente está tentando montar e é isso que a gente quer chamar para o dia do evento. Então, a gente já fechou parceria aí com o BRB, certo? Ele está querendo, está apoiando, tanto para receber demanda quanto para estar apoiando a inovação e empreendedorismo. O Sebrae, que é o grande apoiador e o BRB, de inovação. eu acho que eles têm um fundo de investimento em startup de 50 milhões que fica lá no Biotic. Então, assim, eles estão querendo botar grana nisso mesmo. E GovTech aqui é uma tese muito bonitinha. E eles são GovTech, né? Aí a gente fala do Senai. O Senai hoje é que tem maior edtechs, né? Que são as startups na área de educação. Então, Sebrae, antes Senai. Que na área de educação eles têm aí um pool de pessoas que está muito, muito envolvida, pensar nesse processo. Legal. A gente tem até uma das nossas propostas é fazer capacitação de professores do ensino médio, ensino fundamental, sobre como utilizar a inteligência artificial dentro da sala de aula. Muito massa. E aí, Bill Gates falou que nos próximos 10 anos não vai ter mais professor. Caraca, mano. Vai ser IA. Tem outro processo, né? Já não sei. Mas aí a gente tem esse processo em parceria com o Senai e com a Secretaria de Educação para fazer esse tipo de trabalho. Então, esses aqui são alguns parceiros. Agora, para implementar isso aqui, a gente hoje, se a gente for falar de CIA, né? Quem é o CIA? Então, o CIA, trazendo aquele histórico, né? Então, teve um grupo de trabalho que pensou essa proposta do CIA e o CIA ele foi abarcado, né? Abraçado pela FAPDF, que é nosso grande parceiro, que é quem financia, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é quem é talvez o dono hoje de quem é o Centro Integrado de Inteligência Artificial, que é o CIA. Então, o CIA-DF hoje, ou CIA GovTech, é essa instituição. Então, é Centro Integrado, não é de inovação. Não é Centro de Inovação? Integrado. Tá vendo aí, eu tinha certeza que eu tinha lido. Eu só vou falar CIA agora, que dá. E aí, quem implementa hoje o CIA, o projeto que implementa é a Hardware BR. Então, a Hardware BR é uma empresa que está lá no Biotic, Parque Tecnológico, empresa de inovação, ela está aqui em Brasília e também está em São Paulo, e eles são os responsáveis para fazer a implementação do projeto para que o CIA se torne um centro integrado de inteligência artificial. E o nosso grande propósito, só para tentar fechar essa fala aqui, é ser um hub. Então, a gente não quer ser o desenvolvedor, a gente não quer ser o capacitador, a gente não quer ser aquele que faz extração de recursos. Centro, né? A gente quer fazer com que as pessoas que estão nesse ecossistema se articulem. Legal. Falou nossa língua. Fomentar ecossistema. É isso. É isso que a gente acredita. Pô, muito massa. Caraca, você falou... Mas aí, beleza, você falou Google, Microsoft... E essas aí, como é que tá o relacionamento? Quero saber de todo mundo aqui. Então, vamos lá. Quem mais deu a mão assim, falou assim, tamo junto, pro que precisar, foi o Google. Então, o Google falou assim, Ricardo, olhei esse projeto, 10, vamos tocar para frente. Já pegou o projeto, pediu para traduzir para o inglês, mandou lá para o Vale do Silício e falou, já está marcada a reunião, no dia que você tiver a agenda, a gente vai lá e conversa com o pessoal de lá. Animal. Então, eu já quero até convidar as startups aí para a gente fazer uma comitiva, para fazer uma visita no Vale do Silício, a convite do Google, para fazer um city tour lá, fazer tour por lá, nessa proposta de trabalhar com projetos de inteligência artificial. Fora isso, a gente tem uma conversa com a AWS, que já está alinhada, então isso daí já é um parceiro. Microsoft também falou que estava ajudando no que fosse necessário. E NVIDIA, que a gente está querendo trazer, porque é a queridinha do mundo aí no que diz respeito à inteligência artificial. Então, ela é o grande nome aí que a gente está traçando. Então,
Por que as Big Techs querem... Ou por que elas teriam valor, falando daquele valor agregado dentro do CIA ou dentro desse propósito, né? Além do Sistema S, dos parceiros e afins. Porque eles estão promovendo os serviços dele. Então, hoje você tem a IA generativa do Gemini, você tem do Anthropic, que é o Claude, você tem do GPT, mas aí como é que a gente utiliza? Como é que as soluções são desenvolvidas? Então, se a gente faz isso, por exemplo, na Secretaria de Educação, ela é parceira do Google no desenvolvimento de algumas soluções. Se a startup tem a solução do Google, está lá desenvolvendo a solução com base naquele base lá de conhecimento e atende a Secretaria de Educação, já está tudo casado, porque a solução que está lá dentro já é uma solução nessa linha. Pô, muito bom. Muito maneiro. Tá bem amarrado, tá né, velho? Amarrado, tá legal. Tá bonito, tá bonito. Não, se não acontecer, é porque a gente não ajudou, né? Não sei como. Isso aí esse ano promete. Já tava animado com o IA, agora com um plano desse aí, não tem como. E assim, como que a gente ainda vai apoiar mais? Porque, beleza, muita coisa, né? Encontros, tal... E presencial, físico, né? A gente vai fazer aí os eventos, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Total. Pois é, a gente vai começar do dia 15, eu reforço, startups. Vamos ficar depois, cara, para um happy hour, trocar ideia, porque eu acho que o momento da tarde ele é legal para a gente falar em quesitos mais técnicos, ter workshop e tudo mais, mas de noite ali é sempre muito legal na pegada do que a gente fez do Resenha recentemente, o evento, para a gente conhecer gente, tá ligado? Porque, querendo ou não, Brasília ainda tem essa característica. É ali que fecha contrato, é ali que você conhece seu sócio, é ali que você acha pessoas boas para trabalhar junto. E a nossa cidade, ela não ajuda, né? Porque é uma cidade esparramada, então, cara, às vezes, para eu trampar contigo é difícil, né? Porque a gente tem que combinar um bate-local pra gente, né? Pegar no mapinha o que fica perto pros dois, não é muito fácil. Então, a gente tem um evento que é uma desculpa boa, né? Pra todo mundo estar ali, mais light, descontraído. E lembrando que teve o Resenha agora há pouco. Então. E que foi assim, loucura. Eu não pude ir porque eu tava doente, né? Mas... Pô, a galera fala, eu recebi várias mensagens, cara, inclusive eu já fiz umas 4 reuniões depois do Resenha das pessoas que a gente que tava lá falando, não, a gente precisa conversar, esse negócio tá muito bom, vamos conversar. Aí eu vou embora. Cara, reunião e, tipo, muita oportunidade que nasce nesse momento ali. Nesse que você network, né? Porque tá todo mundo ali, eu acho que o legal é que o tema do evento qualifica quem tá ali. Então, tu não vai para um evento falar de aquecimento de ecossistema, do CIA, de IA, para você chegar ali e conversar sobre os jogos do Brasileirão, entendeu? Pode ser que tu converse, mas você tem gente ali qualificada. O que eu mais sinto Isso falta é massa, velho. É que, assim, a minha mulher não aguenta mais me escutar falando de IA, de startup e a minha já tá ficando craque, velho, porque o tanto que eu falo, ela já tá ensinando os outros a falar. Ela fala assim, calma, eu já vou falar, Cris, explica aí, né? É isso, e assim, chega lá, pô, eu me sinto assim, falando o que eu quero falar. Né, com a galera, isso é eu massa. falo o que eu quero falar, eu escuto o que eu quero ouvir. E assim, o que eu acho maneiro é que esses eventos, então, vão ter vários eventos, sim, né? Esse é o primeiro. A ideia é um evento por mês, daqui até o final do ano, né? E todos os eventos para IA, com temas de secretaria, mas mais do que isso também a gente vai puxar uma parte de mostrar o que a gente está usando de IA. Exato. Né? O que cada um... Prático. Para quem gosta de IA, chegar na prática e falar, olha o que eu fiz aqui. Aí o outro, que tem muita gente que está nesse momento ainda, né? Que o Ricardo falou também de... Tá, eu entendi que dá para fazer uma porrada de coisa e agora... Né? E às vezes cara, a pessoa tá uma URL e um prompt de distância de começar a fazer alguma coisa. Então, só fazer algo incrível. Falta um empurrãozinho. Então, eu acho que esses eventos vão ser muito legais por causa disso também, né? Cara, vamos juntar aqui agora. Todo mundo abre o computador, a gente bota na TV ali, abre aí o URL, pá, cria tua conta, pá. Tem algumas coisas que você precisa colocar um cartão de crédito, os outros nem precisa. Pronto, você tem um agente no teu computador. Vamos começar a fazer. Que aí a gente tira essa inércia, né? Mas como é que é? Não, tu já tá fazendo, você já criou o seu primeiro agente. E a ideia é a gente tentar fazer temático, é isso aí, né, não, Rogério? Exato. Justiça, saúde, educação. Porque são 3 secretarias, né? Então, a gente fazer um por secretaria, pelo menos, mas vai ter que ter muito mais. Né? Vai ter que ter muito mais, porque é um tema que a gente quer falar muito. Tem que ter muita coisa. Agora, a gente que tá lascado de fazer todas elas. Vai ter que Graças a Deus. E aí, é bom que a gente tá gravando isso aqui, que aí você cobra a gente também. Que aí depois você vê, Edu, você falou que ia ter um evento tal, por que não teve? Aí eu ponho minha mão na consciência e falo, vamos fazer. E os eventos estão assim, a galera tá afim. Assim, é muito claro que muita gente quer ou saber aonde contrata, ou conhecer sócio, ou aprender a usar IA. O Resenha quase não acabou, cara. O povo não ia embora. Você que ficou até o final aí, pô, eu tomei bronca em casa depois, por que você não volta, né?
Sacanagem, mas é sério, é muito legal, cara. A gente não quer ir embora, é sério mesmo. Então, acho que, enfim, ó, tem gente interessada, a gente tem as oportunidades, a gente tem que começar a gerar essas colisões, né? Então, a gente falou assim do servidor público, mas eu quero fazer uma chamada aqui também para o estudante. É isso que eu queria. Né? Estudante. Fala. Pô, tá precisando pegar chão. Você não vai fazer 4, 5, 6 anos de curso para sair desempregado, né? Não, pelo amor de Deus. Porque lá é na só prática isso que existe agora. Profissional. Vamos ser profissional? Vamos ganhar dinheiro com isso? Não tem o que falar, cara. Isso aí, eu fui na UNB recente. Não sei, eu até postei a gente vai no Instagram trazer eles ali. Aqui, né? Eu fui na UNB e eu dei o feedback pro pessoal da ADM. Não sei se eles vão ver o vídeo ou não vão. Cara, eles estão fazendo várias coisas muito legais. Vai ter o Acelera Campus em breve, um evento de inovação legal dos universitários e tal. Muito legal. Mas, cara, não adianta a gente ficar no evento, no Uhul. E aí, cara, o que está sendo feito aplicado? Porque, infelizmente, a ementa dos cursos pouco mudou. Entendeu? Você vai pegar tempo. Não dá, 2 meses atrás aí era fora. Esse é o ponto. Isso. Entendeu? Você vai fazer o teu curso aí, os créditos, e vai formar e acabou? Amigo, não vai dar certo, entendeu? Não, então, impossível. Junta com a gente, cara. Acho que esse é um fórum que precisa dessa energia da galera que tá se formando, que tá estudando, que tá com gás, entendeu? Tem muito dessa energia da galera nova ali, que eu acho que é necessária para o ecossistema. Então, a gente precisa de vocês também. Mas vocês também precisam estar nesse núcleo, porque, cara, senão fica tudo separado e aí a gente não faz grandes coisas acontecerem, porque daqui a pouco, eu não tenho quem contratar. Nossa, eu tenho uma oportunidade na secretaria, eu tenho a tecnologia para... Mas tá aí, eu não tenho um time técnico qualificado para... não é possível, cara. Se chegar nesse ponto, aí eu vou voltar aqui e vou gravar um podcast. Vocês são sem vergonha que não estão vindo estudar, cara. Vamos fazer esse negócio acontecer, mano. O Ricardo é da academia, inclusive, né? Eu sou da academia. Sou daqui de Brasília, né? Estudei fora, fiz doutorado. Hoje eu dou aula, né? Tanto na UNDF quanto na UNB. E como é que tá o movimento lá dentro de Isso, quero saber. Então, na UNDF eu tô puxando o barco para realmente estar tocando, né? O que a gente está fazendo lá, e aí eu queria já convidar os alunos, você falou para os alunos estarem participando, a gente vai disponibilizar o processo seletivo de bolsa para o Projeto CIA no dia 15/4. Olha o QR Code na tela. QR Code na tela, por favor. Mãe, mano. É sério, cara. Então, a gente vai estar contratando aí 30, 40 alunos de graduação. Qual é a bolsa? A gente tem bolsa de 2.800, 2.890 e bolsa de 1.500 para trabalhar com desenvolvimento de IA para o governo do Distrito Federal. Vambora. Pode falar de nada aí pra galera. Que isso. Vambora. Não, é isso, galera. Então, assim, aprender a usar IA, recebendo, né? Animal. Beleza. Então, e agora o último cara que a gente tem que falar, o startupeiro. Essa é a mensagem. O startupeiro. Agora tu queria dar essa, vai. Eu acho que se você não ouviu a mensagem do meio do vídeo, volta ali e escuta. Mas, cara, não existe mais startup como era. Esquece, tá? Esquece. O nosso mercado está sendo transformado pela inteligência artificial. Não existe mais também você se isolar dessa discussão. Então, o mínimo que o founder de startup, alguém que quer criar inovação, que quer mudar o comportamento das pessoas, criar um grande negócio, o mínimo que essa pessoa precisa fazer é se envolver nesse fórum. Cara, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa falar, porque o universitário, a gente até faz o convite, né? O governo, a gente fala, governo, vamos se abrir para inovação. Agora, o startupeiro é meu parceiro, corre, porque a inovação, ela está acontecendo. Toda semana surge uma tecnologia nova, uma solução nova que você aplica, que você constrói um negócio que você há 5 meses atrás não conseguiria fazer, você faz igual o Ricardo falou. Em 1 mês você entrega um negócio, você começa a ver resultado daquilo. Então, cara, não tem como se isolar. Então, aqui é uma chamada mesmo. Você é obrigado a aparecer no evento, ficar perto desse movimento, cara, e a gente se ajudar, porque eu também estou falando aqui, mas eu também tenho que aprender. Então, você é obrigado a estar lá e me ensinar também, e a gente trocar conhecimento e se ajudar, pô. Pode cobrar. É para cobrar a gente, inclusive. Vambora. A gente quer estar com os startupeiros. Na verdade, a gente começou aqui isso aqui tudo para estar perto dos startupeiros, e aconteceu, né? A gente está perto da galera. Então, galera, e a galera quer, né? Eles gostam, eles gostam. Quer, mas a gente tem que continuar puxando a orelha, porque tem muita gente ainda, cara, que quer correr por fora desse movimento, e eu acho que, cara, a gente está em Brasília. A gente está vivendo a transformação na nossa economia por conta da inteligência artificial. E ela está mudando o mundo. As startups já eram tendência da mudança do comportamento das pessoas há 10 anos atrás, e agora
mais ainda. Então, cara, assim, o governo fez uma lei para contratar startup, que é a CPSI. E agora assim, chegou. Esse é o ponto, né? Tudo e aí a gente não vai dar brinde para as startups, não? Tem que rolar brinde para as startups. Qual que é o brinde para startup? Então, a gente vai estar lá no evento, a gente vai fazer um processo seletivo para as startups começarem a se envolver no processo. Esse processo seletivo para quê? Primeiro, para estar envolvido no Inova Summit. A gente está um evento que está organizando. Nesse Inova Summit, as startups que a gente estiver selecionando, educação, segurança, saúde, a gente vai fazer um espaço específico para colocar o demandante, que são as secretarias, a gente vai colocar o investidor, vai colocar a academia dizendo quais são as soluções de ponta e vai botar as startups selecionadas para sentar nessa roda de conversa. Seja da educação, seja da segurança, seja da saúde. Que massa. Tem que vir o óculos agora. Nossa senhora. Turn down for what? Não, e isso vai começar também no evento do dia 15, essa seleção. O processo seletivo vai começar lá. Galera. Pô, então beleza. Aparece. Então tá bom, quer code na tela de novo, por favor. Se inscreve no evento. Startups, galera, vocês também têm que se inscrever no evento, porque você vai poder falar com o secretário para entender a dor e construir a solução para ele. Se ele quiser ir para a China, o que ele faz? O Ricardo, ele é assim, cara. Você olha o grupo do WhatsApp, beleza, tudo certo, vamos fazer o evento. Aí depois de 5 mensagens, então, agora tem um negócio, a gente ir pra China, conhecer Macau. Eu falei, cara, o negócio tá muito rápido, vambora. Conta aí. Então, a gente recebeu uma proposta aí para o CIA ser um hub para estar selecionando, ajudando a selecionar startups para participar de um evento internacional em Macau, somente para países lusófonos. Então, a gente vai ter um processo seletivo que vai estar apoiando a escrever projetos para um concurso e aqueles ganhadores do concurso, no sentido de terem a proposta aceita, vai ter tudo pago para vir à China, visitar um evento científico em junho, se não me engano, apresentando a proposta com possibilidade de ganhar premiação até $500 mil lá. Que isso, cara. Tá pouco demais. Pô, galera, eu acho o seguinte, vamos agora receber. Vamos receber tudo isso, vamos processar essas paradas. Se inscreve no evento. E pra Macau, como é que faz? QR Code na tela, escreve aí, galera. Mas lá não é Nihao, não, é e aí, beleza? E beleza, E aí, beleza, cara? É possível, isso aí é um negócio. E aí, só para os países lusófonos: Portugal, Brasil, Moçambique. Então tem esse processo aí. Fantástico. Só que esse processo aqui, ele tem um mês só de prazo. Ele vai ser um pouco corrido para a gente ajudar as startups a escrever esse projeto aí. Então esse é corrido. Esse daí é corrido. O outro, para falar com as secretarias, é que a gente vai mais uns 3 meses. Ali, né? É o seguinte, a gente vai cobrir isso toda semana agora. Você que está assistindo Falta do nosso podcast. Vamos estar de volta toda semana, no mínimo com mas assim, a gente quer gravar bem mais, e aí a gente vai estar trazendo atualizações sobre isso. De toda forma, esperamos todos vocês dia 15. E o último ponto, vamos trazer também, igual você falou, os demandantes aqui na mesa, cara. Isso é um negócio que a gente estava até esse final de semana lá em casa conversando, eu falei, tem que acontecer. A gente tem que trazer os gestores, seja, igual você falou, tático, seja estratégico de um órgão, para vir aqui e falar assim, enxergo essa oportunidade, enxergo aquela, porque eu acho que quando a gente vai tangibilizando, a galera que está assistindo fala, meu amigo, isso vai acontecer mesmo, cara. Vai acontecer, eles têm a dor, eu sei resolver isso aí. Ou, cara, se eu não sei, deixa eu me inscrever nesse curso da Google aí, deixa eu aprender, né? Então, eu acho que esse é um compromisso aí que a gente tem que dar um jeito de trazer, né, os demandantes para trazer esse ponto de vista também. E igual você falou, o próprio servidor, ele fala, caraca, cara, então tem espaço para eu que tenho essa energia, eu quero fazer isso acontecer, isso está sendo demandado também, então vamos fazer. E a galera que está com a gente, eu diria que está muito animada, velho. O pessoal da Secretaria de Educação, a gente fala com o Luan Lopes, que é o subsecretário de TI, ele passa meia hora aqui falando de tudo que é oportunidade, problema que tem lá dentro. Na saúde, a mesma coisa. Precisamos disso, aquilo, daquilo outro, que é o Deilton, um cara 10. Então, só o pessoal que entende realmente o problema e que sabe que a tecnologia pode fazer essa diferença. Pô, maneiríssimo, galera. Aqui também. Dia 15, espero todos vocês lá. Valeu. Obrigadão, Ricardo. Valeu. Vamos pra cima. Muita coisa boa pra gente fazer. É nóis, galera. Até a próxima. Acompanha a gente. Deixa o like e compartilha com os amigos aí. Tamo junto. Tamo junto.